Eu acredito que todo mundo que me ouve já passou por uma situação de entrevista de emprego, por alguma situação parecida, seja para entrevista de emprego numa multinacional, em alguma empresa estatal, qualquer que seja, ou para cadastro em algum benefício, em algum concurso. Todos nós já passamos de alguma maneira por entrevista, onde a gente teve que lidar com perguntas e responder aquilo que a gente pensava, que nós desejávamos frente àquelas perguntas. Pensando sobre isso, o site Época Negócios fez uma matéria muito interessante chamada 15 respostas que você não deve dar numa entrevista de emprego. O texto vai falar sobre entrevista de emprego, mas o conteúdo que está ali, a mensagem que está ali é importante para a nossa vida, pode ser aplicado tanto num contexto de negócio quanto em outros contextos. E, em resumo, a matéria mostra que algumas posturas como indiferença, a preguiça, falta de objetividade, falta de assertividade naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você diz fazer e ser, são fatores que contribuem para a perda da vaga e para uma má impressão do recrutador. Diante desse texto, nós temos um exemplo claro de uma pessoa que, frente a uma pergunta muito importante, decisiva, que poderia mudar a sua história, respondeu de maneira equivocada. E é isso que nós vemos aqui, porque nós estamos num contexto de festa, o povo de Israel se reuniu, o texto fala que é um momento de festa dos judeus, e os judeus estão agora aglomerando, festejando, se reunindo, família, amigos, conhecidos, é um momento de as pessoas irem em direção àquele local de festa, à cidade de Jerusalém, a cultuarem, a festejarem. E nós temos pessoas vindo de todos os lugares, pessoas festejando, pessoas celebrando, celebrando aquilo que é a Yahvé, aquilo que Deus fez na história de Israel, a salvação que Deus operou, a vida, a alegria, a possibilidade. Mas nós temos um contraste nesse texto, porque se de um lado nós temos festa, nós temos alegria, pessoas se relacionando, pessoas aproximando, nós temos também do outro lado pessoas doentes, pessoas que sofrem ao redor de um tanque chamado Betesda, um conjunto de tanques onde havia uma lenda de que um anjo passava e com as suas asas moviam águas ali daquele tanque. E a pessoa que tocasse naquela água, que tocasse naquela água movimentada por um anjo, a primeira pessoa a encostar naquela água seria curada. A primeira a ter um movimento ali naquele tanque, encostar com aquela água, teria o seu mal, os seus males curados. Isso era um folclore, estudiosos não confirmam essa possibilidade, apesar de alguns não descartarem, porque o Senhor poderia se mover de maneira sobrenatural, mas o certo é que isso era um folclore, aquilo era uma lenda, uma impressão que as pessoas tinham sobre esse tanque. Nós estamos aqui com um homem que há 38 anos vivia uma situação de miséria, de morte, de tristeza, sofria, estava enfermo havia 38 anos. Ele já tinha passado quase 4 décadas nessa situação. Talvez ele foi abandonado por sua família após ter tentado fazer todos os tratamentos possíveis e ter feito aquilo que a medicina disponível tinha para curá-lo, para evitá-lo que ele tivesse essa vida tão miserável. Talvez também ele era uma pessoa normal, que viveu normal durante certo tempo e que após um adoecimento ou enfermidade, um acidente, se encontrou nessa situação de calamidade, de miséria. O certo é que nesse sábado, num sábado tão especial, apesar de ter uma vida rotineiramente tão triste, esse homem tem um encontro. Ele é encontrado e ele é questionado. O homem chega para ele e pergunta assim: quer ser curado? E diante de uma pergunta tão simples, tão objetiva, tão profunda, mas tão dolorosa, esse homem é incapaz de responder afirmativamente. Esse homem é incapaz de clamar por cura. Esse homem é incapaz de pedir a cura. Talvez ele foi incapaz de pedir a cura por resignação, porque ele já estava acostumado com a sua situação. Nós precisamos olhar que esse homem está fedendo. Esse homem se arrasta no chão. Esse homem, ele não tinha condições de fazer as suas necessidades de maneira higiênica.
Esse homem não tinha condição de fazer refeições de maneira limpa, de maneira digna. Esse homem tinha barba por fazer, suor. Nós estamos na Palestina, a terra, o vento, tudo isso somado. Esse homem provavelmente tinha marcas do seu corpo que estava tanto tempo paralisado. E provavelmente foram criando feridas, machucados, hematomas, necroses, que podem ter caminhado para coisas tão sujas, tão adoecedoras. Infelizmente, tamanha a sua condição, porque há 38 anos ele estava ali paralisado. E frente à pergunta de Jesus, quer ser curado, ele é incapaz de responder afirmativamente. Ele é incapaz de clamar por cura. Nós olhamos para esse homem e pensamos assim: esse homem é incapaz, certamente eu não faria isso. Olhando o texto, meditando no texto, eu pensei assim: certamente eu não faria dessa forma. Mas se aquele homem era incapaz de clamar por cura, certamente nós somos incapazes de clamar por cura. Somos incapazes de clamar por cura porque achamos que não estamos doentes, porque achamos que não precisamos da cura do Senhor, ou porque achamos que aqueles pecados que nós cometemos, aqueles vícios, as taras, os desejos que nós temos, podem ser remediados, podem ser eliminados, podem ser contornados com ações nossas, com práticas, ao evitar certas coisas. Nós pensamos que muitas vezes aquilo que nos assedia, as nossas tentações, as nossas falhas de caráter, a nossa corrupção, são coisas que nós mesmos conquistamos, nós mesmos fizemos, e nós, somente nós, a nós mesmos, cabe a você e a mim, curarmos. É função nossa, é responsabilidade nossa. Deus nada tem a ver com isso. Nós podemos também não clamar por cura porque nós achamos que não tem mais solução. Talvez nós nos resignamos, nós entendemos que é assim que nós somos, é assim que a gente deve viver. Nós estamos nessa realidade, fomos feitos dessa forma, não tem o que se discutir, nós não temos para onde ir, para onde correr. Nós precisamos nos amar assim, nos aceitar assim e continuar. Esse falso amor próprio que busca nos aliviar desse fardo, desse pensamento, dessa realidade que nós achamos onde não precisamos de cura. Se nós exageramos no álcool e achamos que está tudo bem quando nós temos momentos de estresse, se nós comemos demais para tentar anular o momento de tristeza e vamos de maneira compulsória, se nós temos as nossas taras, os nossos momentos de violência, é só canalizar, é só evitar esses gatilhos, é só mudar as nossas posturas, está tudo bem, cabe a nós mesmos nos curar. A nossa própria justiça, a nossa própria força, tudo isso vai ser suficiente para que a gente consiga nos curar. Talvez a gente não clame por cura e nós somos incapazes de clamar por cura por causa da nossa autojustiça, talvez por causa da nossa resignação, ao ver que há tanto tempo a gente luta e ainda assim não consegue mudar, há tanto tempo a gente caminha e ainda nada mudou. E olhando para essa situação, me lembro de uma vez quando eu estava no acampamento pregando, preguei sobre a mulher com fluxo de sangue em Marcos 5. E olhando para aquele texto, preguei o texto e encerramos a programação, aquele sermão. Estava juntando minhas coisas para ir embora e um jovem me chamou para conversar comigo. O meu instinto pecaminoso é que ele iria se colocar na minha presença, falar que tinha ouvido a palavra, tinha sido tocado, queria se transformar, queria ser curado, queria estar diante do Senhor, voltar à vida que ele tinha. Eu conhecia o histórico daquele jovem, as pessoas tinham me falado sobre isso. E ele conversou comigo, ele me chamou, nós fomos para um canto mais reservado, mais silencioso. E ele começou dizendo: Jader, eu queria conversar com você, eu ouvi a sua mensagem, eu ouvi o sermão, eu me senti tocado, eu vi que estou errado, tem coisas que me incomodam, tem coisas que eu sei que estão erradas e que eu preciso abandonar. Até eu estar feliz, contente, tranquilo, sorriso cheio. Quando ele põe tudo por água abaixo, quando ele quebra aquilo que eu havia imaginado que iria acontecer, ele vai para um caminho totalmente diferente. Ele fala assim: mas Jader, eu não quero mudar, eu não tenho desejo de mudança, eu não quero essa salvação para mim. Sei que deveria querer,
sei que deveria mudar, sei que deveria me colocar diante do Senhor, e sei que a mão dele pode pesar sobre mim, mas eu não quero essa cura. Eu não queria nem ter vindo no acampamento, eu não queria nem estar aqui, eu não quero essa mudança, sei que preciso. Sem palavras eu olhei para ele, não tinha nem o que dizer, não tinha muita reação, e ele emendou e disse assim: Jader, ora por mim, ora para mim, porque talvez Deus mude o meu coração e me dê vontade de ser curado, porque eu não tenho. E eu pensei que certamente ele não tinha poder, eu muito menos, e nenhuma pessoa ao redor tinha poder de curá-lo, ou de capacitá-lo para que ele respondesse de maneira assertiva, de maneira afirmativa sobre cura. Mas olhando para essa história, para esse caso tão complicado, nós vemos que se nós somos incapazes de responder por cura, Deus se move e nos cura apesar das nossas respostas equivocadas. Mesmo que respondamos de maneira equivocada, mesmo que tenhamos uma postura equivocada diante das perguntas de Jesus, o Senhor nos cura, o Senhor se move com cura, o Senhor se move com graça, o Senhor se move com poder. É o que o texto diz. O texto diz que Jesus pergunta: quero ser curado, mas Jesus não pergunta de maneira à toa, de maneira sem objetivo. O Senhor olha para aquele homem e pergunta, assim como Deus pergunta para Adão e Eva: onde vocês estão? Onde estás? O Senhor conhece, o texto fala que o Senhor viu aquele homem, o Senhor sabia daquele mal, o Senhor conhecia a realidade daquele homem que estava há quase 4 décadas triste, aflito, sem forças, atrofiado na sua vontade de viver, no seu físico. E ele pergunta: quer ser curado? E ele pergunta não porque ele não sabe, não porque ele está distante, mas porque o Senhor se move apesar das nossas respostas equivocadas. O Senhor se move apesar da resposta equivocada daquele homem. E quando ele olha para aquele homem que respondeu sobre tudo, sobre todos, sobre suas mágoas, sobre a sociedade, sobre a sua família, sobre os seus parentes, sobre todos que estavam à volta, menos a resposta que ele deveria dizer, que quero ser curado, sim, eu preciso de cura, o Senhor se move com cura. E o Senhor cura aquele homem porque Ele pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que apesar daquele homem ter 38 anos que estava nessa condição, apesar da condição dele ser de total miséria, de total descaso, total abandono, imediatamente ele foi curado. O versículo diz que imediatamente ele foi curado, que ele se levantou, que aquela situação que se arrastava há tanto tempo, aquela visão daquele homem que olhava as pessoas de baixo para cima, que era humilhado, que estava sujo, agora foi restaurado. Uma frase tão objetiva, tão concisa, com 3 verbos, e que foi suficiente, que foi aquilo que aquele homem precisava, porque o Senhor nos cura, porque o Senhor cura aquele homem, apesar das suas respostas equivocadas. E Ele cura porque Ele é Deus, porque Ele é o Filho de Deus, porque João diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, porque Ele estava no princípio, porque Ele era, porque Ele disse: haja luz e houve luz. E quando Ele diz, as coisas acontecem, porque Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda, e imediatamente aquele homem foi curado. E se o Senhor se move com graça, apesar da resposta equivocada daquele homem, certamente a bondade, a graça do Senhor se move em nossa direção, apesar das nossas respostas equivocadas. Mesmo quando nós respondemos de maneira equivocada, o Senhor se move com graça, o Senhor nos cura. O Senhor olha para nós e nos transforma porque Ele deseja nos salvar, Ele deseja nos tirar dessa realidade de pecaminosidade, de podridão, de doença, de paralisia. Ele olha para nós e nos cura, apesar das nossas respostas equivocadas, apesar da nossa autojustiça. E olhando para essa situação, eu me lembro daquele acampamento ainda, porque a história com aquele acampamento não chegou ao fim. Recentemente eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que queria conversar comigo, queria desabafar, queria colocar alguns problemas que estavam sofrendo diante de mim, para a gente orar, para a gente conversar. E eu também conheci o quadro dessa pessoa, achei que era uma coisa ou outra, e falei que poderíamos conversar. Eu já estava com
a mente preparada para o que dizer, para o que falar. E essa pessoa começou a conversar comigo, havia falado sobre a realidade dessa mulher, sobre esse irmão que eu havia pregado, sobre como a enfermidade dela, a hemorragia dela, a dor dela interna, também era uma realidade presente na sua vida. Ela começou a contar e eu vi que o caso era muito mais complexo do que eu imaginava. E ela começa a relatar para mim que ela havia sonhado coisas estranhas e imagens estranhas estavam aparecendo na mente dela. E de repente, num processo de cura, de conhecimento, ela percebe que está relembrando algo que o seu inconsciente havia suprimido. Ela lembrou-se de um momento onde ela foi abusada, onde ela foi machucada, onde ela foi agredida. E aquilo machucou muito ela e ela se colocou diante de mim dizendo: Jader, eu estou profundamente destruída, eu não sei o que fazer, eu não sei como caminhar, estou há uma semana sem comer, há uma semana sem tomar banho, eu estou dormindo sob medicação fortíssima, eu não saio do meu quarto, eu não tenho para onde ir. Sem palavras, eu olhei para ela e chorei com ela e disse que estava à disposição para conversarmos, para caminharmos, pedimos para que o Senhor desse graça. Mas ela me surpreendeu, o Senhor me surpreendeu quando ela continuou dizendo para mim: Jader, dói muito, eu estou profundamente machucada, a ferida ainda está aberta, eu não sei para onde ir, eu gostaria de saber o porquê das coisas, eu gostaria de saber o motivo de tudo isso estar acontecendo, mas apesar de não saber, apesar da dor, eu sei que o Senhor pode me curar e eu quero que Ele me cure. E eu quero que Ele caminhe comigo. E eu sei que Ele vai caminhar comigo. Nós oramos. E o Senhor transformou o coração dela. Tem transformado o coração dela. O processo tem acontecido. E nesse dia, nesse momento, ficou muito claro para mim que apesar do pecado, apesar da nossa consciência deteriorada, apesar das nossas respostas equivocadas, o Senhor se move com graça, o Senhor nos cura. E o Senhor nos cura para nos capacitar, o Senhor nos cura para nos fazer filhos, servos, para nos comissionar, para que possamos ir adiante e fazer a sua obra e anunciar a sua salvação. O Senhor nos comissiona, o Senhor nos cura para que a gente levante, tome o nosso leito e que a gente vá anunciando a cura que foi operada em nós e a cura que ainda continua existindo, que ainda é possível ser experimentada, anunciando o Senhor Jesus, a sua salvação. Olhando para essa realidade, ficou muito claro para mim que o Senhor continua se movendo com graça, apesar da nossa incapacidade em respondermos, em clamarmos por cura. O Senhor nos cura, o Senhor se movimenta em nossa direção, o Senhor trabalha conosco e o Senhor se move em nossa direção. Ele nos cura não para que continuemos os mesmos, mas para que transformados possamos cumprir a sua missão, fazer a sua vontade, cumprir a sua vontade e anunciar o seu reino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite para fazermos a sua vontade, para nos colocar diante dele e cumprirmos o seu propósito, sabendo que Ele é o Deus de cura, Ele é o Deus que nos salva e Ele é o Deus que nos restaura. Amém.